Bom dia! Como foi essa noite? Dormiu bem? Sonhou? Sonhou com o quê? Às vezes é gostoso sonhar, às vezes não muito, né? Então, mas hoje temos mais um sábado para nós adorarmos ao Senhor. E hoje eu vou contar uma historinha de amizade. Só que a amizade do Edgar com o Papai do Céu. Sabe, quando Edgar tinha 6, 7 anos, eu estava ensaiando com as crianças na igreja para o Natal. Nós íamos fazer uma bandinha e cantar uma musiquinha sobre o Natal. E o Edgar estava lá participando junto com os amiguinhos dele. E uma hora o Edgar pegou e colocou uma carga de caneta no ouvido, na orelha, assim, no ouvido. E quando eu olhei que eu vi aquilo, eu falei, tira, né? Mas não deu tempo. Veio um amiguinho e bateu assim e aquilo foi lá dentro. O Edgar chorou bastante, aquilo deve ter doído muito. Bom, nós fomos ao médico e o médico falou assim, perfurou o tímpano. Sabe, o tímpano é uma pelezinha que tem lá dentro do ouvido e que é muito importante para a gente ouvir. E ele fez o teste de audição naquele ouvido e o Edgar tinha perdido bastante a audição daquele lado. E aí o médico falou, nós dissemos para ele, mas está no fim do ano, nós vamos para a praia. E o médico falou, nada feito, nada de praia. O Edgar não vai poder ir para a praia, no banho vai ter que cobrir o ouvido. E esse ano vocês vão ter que ficar sem férias, porque praia não vai dar certo, ou então ir para outro lugar. Só que o Edgar gostava muito de praia, sabe? E ele ficou assim, pensando, e agora, né? Eu vou ficar sem a praia esse ano? Quando nós saímos do consultório, o médico tinha dito, do mês que vem você volta aqui para eu ver como vai estar o ouvido, se vai estar fechando, levam 6 meses para fechar. Quando nós saímos do consultório, o Edgar falou, eu vou pedir para o meu amigo Jesus e o mês que vem o meu ouvido vai estar curado. Eu não vou ter minha pelinha lá, o meu tímpano vai estar fechadinho. Eu falei para Jesus, Senhor, aí é com o Senhor agora fechar o ouvido do Edgar. E nós fomos para casa. Nesse ínterim, eu fui com o Edgar para um curso de escola cristã de férias. E ele brincou ali em Itaipava, não sei se alguém de vocês conhece, no acampamento adventista lá. E ele pegou uma infecção de ouvido e aqui, naquele ouvido, doente. E eu tive que voltar, quando eu voltei para São Paulo e fui no médico, o médico deu o antibiótico para ele. E como o Edgar nunca tomava, né, essas coisas, rapidinho a infecção sarou. E eu pensei, nossa, esse buraco vai estar muito grande quando eu chegar lá no médico. E o que aconteceu? Quando nós chegamos no mês seguinte, que o médico olhou o ouvido, ele olhou o ouvido machucado, olhou o outro ouvido, olhou o ouvido machucado de novo e olhou para mim com uma cara de quem diz, uai, o que aconteceu aqui? Eu quero uma outra audiometria. Aí a gente foi, fez, voltou. Aí ele falou assim, o Edgar sarou. Aí, como assim ele sarou, né? Ele ficou meio assustado. Ele já sarou, o ouvido estava perfeito, ele estava ouvindo perfeito. E sabe o que aconteceu? Nós fomos para a praia. E o Edgar brincou bastante na praia. Sabe, Jesus é o nosso amigo. Às vezes, ele diz sim quando a gente pede alguma coisa. Ele quis que o Edgar ficasse feliz naquelas férias. Na sabedoria dele, às vezes, ele diz não. Mas ser amigo de Jesus é muito bom. Mesmo quando ele diz sim e quando ele diz não. Ou quando ele diz, você tem que esperar. E é muito ruim esperar, né? A gente espera o nosso amigo voltar, o nosso amigo Jesus. Que Deus te abençoe e que sua amizade com Jesus seja muito grande nos tempos bons e nos tempos ruins, mas que sejamos sempre amigos dele. Um feliz sábado. Vamos orar? Querido Jesus,
Nós agradecemos a tua amizade e nós precisamos confiar em ti e sermos teus amigos também. Que sejamos sempre teus amigos e quando o Senhor voltar estejamos te esperando. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos novamente para poder estudar a Palavra de Deus. Podemos estar aqui para louvar e honrar e falar um pouco do grande amor de Jesus. E eu estou feliz por poder contar com você nesse culto de hoje. Eu vou falar sobre Abraão. E quando a gente fala de Abraão, eu gosto sempre de cantar um hino sobre Abraão, que é o hino número 11 do nosso inário. Ao Deus de Abraão louvai. Eu vou falar sobre a amizade de Abraão com Deus. Como está a sua amizade com Deus? Vamos cantar? Ao Deus de Abraão louvai. Louvai-o e adorai o seu nome.
Vamos orar? Pai querido, expresso-te nossa gratidão pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Que ao participarmos desse estudo, que Tu fales ao nosso coração e que possamos adorar-te em espírito e em verdade e manter uma reverência, uma comunhão contigo mais íntima, mais próxima, vivendo em Teus caminhos. Pai querido, eu sei que há pessoas que estão assistindo esse culto neste momento com alguma necessidade, algum problema, alguma angústia no coração. Quero interceder por essas pessoas para que sejam confortados pela Tua presença, amparados pela Tua graça e possam sentir-se seguros sob as Tuas asas, sob os Teus cuidados. Dá-nos a certeza de que Tu estás dirigindo a nossa vida e nos conduzindo ao Teu lado. E agora, Pai, que o Deus Espírito Santo fale ao nosso coração. É o que pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero agradecer você que tem se inscrito no meu canal, tem participado conosco. Nós estamos já desde o mês de março com o nosso canal no ar. Aqui no YouTube nós começamos no mês de abril, no dia 19 de abril, se não me falha a memória. E nós já temos mais de 100 vídeos ali que você pode assistir, escolher sobre temas mais variados do estudo da Bíblia. E eu quero agradecer você que se inscreveu, que já temos 300 inscritos. Eu tinha como objetivo, através deste canal, atingir aos membros do meu distrito, de Vila Nogueira, aqui na cidade de Diadema. Mas estou atingindo muito mais pessoas. E eu agradeço a você, porque você faz parte da nossa família, e você faz parte da Igreja Adventista, e você faz parte do meu grupo de amigos. Ao participar desse grupo, você se torna uma pessoa que confia em mim, e eu louvo a Deus por ter pessoas que confiam em mim, apesar de não me conhecerem pessoalmente, como eu sei que existem pessoas que assistem isso aí sem me conhecer pessoalmente. Se eu fui útil a você até aqui, eu quero continuar sendo. Eu quero que Deus continue te abençoando e guiando o teu lar. Eu quero falar hoje sobre o amigo de Deus. Abraão foi dito como amigo de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos homens da fé, é o nosso texto inicial que queremos dar início à nossa programação de hoje, ao nosso culto de hoje. Hebreus capítulo 11 e o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde. Na Bíblia, Deus é chamado de amigo de Deus mais de uma vez. Alguns dizem umas 3 ou 4 vezes. Eu não parei para contar, mas ser chamado de amigo de Deus é uma coisa fantástica. A história da vida de Abraão, ela tem uma formação interessante. 3 das maiores religiões mundiais respeitam Abraão como o seu guia e o seu líder. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos eles referem-se a Abraão como o originador do estudo deles. Então nós percebemos que a influência de Abraão é muito grande. Afirma-se que no Alcorão o nome de Abraão é citado cerca de 188 vezes. É aqui nós vemos a importância da vida de Abraão na vida das pessoas. E eu pergunto para você, você tem amigos? A Bíblia fala de muitas amizades. Fala de muitos amigos distintos e muitos relacionamentos. Como é o seu relacionamento com seus amigos e como é o seu relacionamento com Deus? Eu já quero falar sobre isso. E primeira coisa, o começo da vida de Abraão. Veja, o que Deus prometeu para Abraão? Gênesis, no capítulo 12. Ali está o chamado de Abraão, o início da vida de Abraão. Quando Deus o convidou para uma missão. Gênesis, capítulo 12.
E nos versos de 1 a 3 nós podemos ler ali o quê? Ora, disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E vejam no verso 2 a promessa que Deus fez para Abraão. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E ele diz o seguinte, sê tu uma bênção. E então, a grande promessa, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através da vida do chamado de Abraão, a vida do relacionamento de Abraão com Deus, todas as famílias da terra estão recebendo também uma bênção. E veja uma coisa interessante. Abraão não perguntou aonde deveria ir, não perguntou por que deveria sair do local, não perguntou absolutamente coisa alguma para Deus. Ele simplesmente atendeu o chamado, o convite. E mesmo sendo conduzido dessa forma, ele teve que aprender algumas lições. Mesmo aprendendo e apresentando uma grande fé em Deus, ele no início ele teve seus momentos de fraqueza, com lamentáveis desvios dos desígnios de Deus. Então, o que é bom nós entendermos e fixarmos para a nossa vida é que, mesmo sendo conduzidos dessa forma, o objetivo foi alcançado. E nós devemos ter esse objetivo em mente. A designação de amigo de Deus fez a diferença na vida de Abraão. Na escola da obediência, cada um de nós progride de sua maneira, de sua forma. E vemos no capítulo 12, no verso 1, nós já lemos agora há pouco o chamado. Ele simplesmente disse para Abraão, sai da tua terra, sai do meio do teu povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse aonde era, como seria, ele simplesmente disse, faça isso. Sabe, Deus tem muitas vezes formas diferentes de puxar alguém. Deus tem formas diferentes de chamar os seus servos, de chamar alguém para o seu serviço. Talvez você tenha recebido um chamado de uma forma diferente. Conheço pessoas que ouviram a voz de Deus o chamando. Samuel foi chamado por Deus quando estava dormindo. Moisés foi chamado por Deus quando estava apacentando ovelhas. Abraão estava em casa, não sei fazendo o quê, mas ele foi chamado por Deus. E já com uma idade relativamente avançada, ele não era mais um jovem. E vejam bem, aonde morava Abraão? Em Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus era uma das cidades grandes, era um grande centro na época de Abraão. Havia ali todo o conforto conhecido na época, isso cerca de 2000 anos antes de Cristo. Agora, uma coisa é importante. Um fato indiscutível e certo é ouvir a voz de Deus chamando. E Abraão conhecia a voz de Deus. E isso é uma coisa importante. Será que eu conheço a voz de Deus o suficiente para atender ao chamado que Ele me faz? Abraão não hesitou, atendeu logo. Ele não tinha dúvidas de que quem o estava chamando era Deus, o eterno Criador de tudo o que temos, que tudo aquilo que existe, tudo o que somos. Como eu disse, entretanto, quando menos esperamos, mesmo quando Deus nos chama, nós encontramos adversidades. Surge uma crise. Então, como vamos resolver? Como vamos
superar esta crise? E vejam, na história de Abraão, como veio essa crise. Qual crise que Abraão enfrentou? Verso 10. Abraão enfrentou uma crise que realmente era um risco para ele. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar porquanto era grande a fome que havia naquele local. Veja bem, às vezes nós duvidamos de que Deus esteja nos chamando porque alguma coisa dá errado. Abraão não teve dúvidas. Ele foi, passou por uma situação difícil. Ele foi até o Egito. Infelizmente, Abraão fraquejou na fé. Abraão não olhou para trás, pensando, puxa vida, lá em Ur dos Caldeus eu tinha tudo, não tinha todos esses problemas. Às vezes nós fazemos isso. Quando recebemos um chamado de Deus e as coisas não dão certo, ficamos olhando para trás, puxa, mas lá teria sido melhor se eu tivesse ficado lá. Abraão não cogitou. Mas há uma outra coisa interessante. Você percebe aqui que Abraão não pediu orientação divina para ir para o Egito. Ele foi por conta própria. Às vezes nós atendemos o chamado de Deus em parte. Deus chamou Abraão para ir para o local que ele havia designado. Deus não chamou Abraão para passar fome para ir para o Egito. E o que é que aconteceu? Ele primeiro não buscou orientação de Deus sobre o que fazer, e ele correu na frente. E eu posso dizer para você uma coisa, não é seguro correr na frente de Deus. E o que é que ele fez lá no Egito? Ele mentiu para Faraó. Posteriormente, houve uma outra fome. E então, novamente, ele mentiu para Abimeleque, rei de Gerar, dizendo que a sua esposa era sua irmã. De fato, ela era sua irmã, mas era filha de outra mãe. Eles eram só irmãos por parte de pai. E Deus não aprovou esse subterfúgio que Abraão usou. E por isso Deus se manifestou de forma drástica ali, chamando a atenção de Abraão. Deus se manifestou reprovando. Apesar de ser uma meia-verdade, não deixava de ser uma mentira. E Deus não aprova nem mentiras completas e nem meias mentiras. Deus não aprova mentiras brancas ou mentiras inofensivas. Os seguidores de Cristo são plenamente sinceros. Eu me lembro de uma situação em que uma pessoa estava atendendo o telefone e ele estava cansado de atender, queria descansar um pouquinho, e então ele saiu da sala onde ele estava e pediu para a secretária que atendesse e dissesse que ele não estava. Ele estava lá fora. Ele disse, eu não estou mentindo, estou lá fora. Eu vou lá tomar uns pouquinhos de sol, vou espairecer minha mente, que eu estou cansado de atender o telefone. Era uma mentira? Era uma verdade? Não era uma verdade. Mas também não era uma mentira. Na realidade, não deixava de ser uma mentira branca, como a gente chama. Então isso Deus também não aprova. Mas isso nos mostra uma coisa. Abraão era ser humano como você. Você também já deve ter intercorrido nesse tipo de problemas algumas vezes. Você também já deve ter, entre aspas, contado uma mentira branca. Você é um ser humano. Mas Deus aceita o arrependimento. E foi o que Abraão fez. Há uma outra situação na vida de Abraão que também trouxe sérios problemas até hoje. Resolver um problema que existe sem pedir orientação de Deus. No capítulo 16 do livro de Gênesis,
Ali está Abraão correndo na frente de Deus. Deus havia prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação. Mas Sara já era velha, já era idosa. Abraão já era idoso. E então dois conversaram e chegaram à conclusão. Veja o que diz lá. Capítulo 16, versos de 1 a 4, do livro de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe havia dado filhos, tendo, porém, uma serva egípcia. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Veja o que aconteceu. Ela começou a se achar melhor do que a sua esposa, do que a sua chefe, a sua patroa. 10 anos na terra de Canaã. Sara com 75 anos de idade. Abraão já velho, mais velho. Parecia que Deus havia feito uma promessa e havia se esquecido dela. Por vezes agimos de forma semelhante. Por vezes nós também achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas perceba uma coisa interessante. 12 anos depois, 75 mais 12, 87 anos de vida de Sara. Deus renovou a sua promessa. Sabe, Deus queria mostrar a Abraão de que fins espirituais nunca serão alcançados por meios carnais. Isso ele queria mostrar não só para Abraão, mas para todos os crentes da posteridade. Fins espirituais são resolvidos por Deus. Não podem ser resolvidos por seres humanos. Nós somos usados, mas conduzidos por Deus. Muitas vezes agimos por impulso em certas circunstâncias. Agimos por opinião própria. E quando estão envolvidos decisões difíceis, ou decisões que poderão nos levar para uma vida ou morte eterna, às vezes a gente toma o lado errado. Algo importante. Devemos aprender a ter plena confiança nos desígnios de Deus para a nossa vida. É de suma importância fazermos isso. Eu poderia contar diversos momentos, diversos relatos a vocês sobre momentos em que Deus conduziu a nossa vida. Deus sempre esteve à frente. E Ele nunca deixou seus filhos desamparados. E veio a prova suprema, bastante conhecida, quando Abraão, lá no capítulo 22, nos versos de 1 a 3, ali está relatado o segundo chamado de Deus. Veja o que diz ali. Capítulo 22, versos de 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse-lhe: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moreá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Esta foi a 8ª vez que a Bíblia relata que Deus falou com Abraão. Então você percebe que Deus falou com Abraão diversas vezes. Então Abraão não tinha dúvidas de que aquela voz era a voz de Deus. Eu penso que mesmo assim Abraão começou a racionalizar.
Abraão ficou preocupado. Primeiro, tirar a vida de uma pessoa era proibido. Segundo, era o filho da promessa. Deles viria uma grande nação. Onde ficaria a promessa de Deus? Abraão poderia ter questionado qual seria o objetivo de Deus dar essa ordem para Abraão. E outra dúvida: o que diriam os habitantes dos países próximos? Eles tinham o hábito, sim, de oferecer crianças para aplacar a ira dos seus deuses, mas eram crianças pequenas. Isaac já era um jovem, um adolescente. Mas Deus pediu e Abraão atendeu. E ele então saiu na caminhada. Talvez ele tenha pensado o seguinte: bom, tem 3 dias, né? Deus pode mudar de ideia até lá. Quando ao final de 3 dias ele chegou ao pé do monte, ele percebeu que Deus não havia mudado de ideia ainda. Mas ele tinha uma certeza. Veja o que diz no verso 5. E então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Você percebe aqui na frase de Abraão a certeza que ele tinha de que ele voltaria com o seu filho. Mas espera aí, ele estava subindo o monte para oferecer seu filho e ele voltaria com seu filho? Abraão tinha certeza de que Deus faria alguma coisa, que Deus resolveria esse problema. Esse problema não pertencia a ele, esse problema era de Deus. E eu imagino a caminhada de Isaac e Abraão ali, naquele trecho final da subida do monte, onde Isaac seria oferecido. Quando então no verso 7 e 8, Isaac olhou para Abraão e disse então Isaac: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele perguntou: pai, eis aqui o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Talvez nesse momento a voz de Abraão tenha se embargado de tristeza, talvez tenha brotado novamente uma dúvida maior, mas a resposta que Abraão deu foi firme e foi segura. Ele respondeu, verso 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Que certeza, que segurança! Abraão não ficou arrazoando, não disse para Isaac: olha, Isaac, a gente vai ver o que Deus vai fazer. Abraão foi firme na ordem divina do que deveria fazer. Abraão não pediu uma prorrogação de tempo para Deus. Neste ato de fé de Abraão, nós podemos perceber que acham ser traçadas nas páginas da história sagrada para mostrar e brilhar no mundo como um exemplo nobre da fidelidade até os dias de hoje e até Jesus voltar. Uma fidelidade que foi em frente, caminhando em direção certa, na certeza de que Deus estaria com ele e resolveria o problema. A Bíblia não retrata momento algum em que Abraão tenha duvidado da promessa divina. Abraão foi em frente, preparou o altar, colocou a lenha e colocou Isaac sobre a lenha. E disse: Isaac, você vai ser o sacrifício. Abraão resistiu à fé até o último momento. E às vezes eu digo o seguinte para as pessoas: Deus tem muitas vezes maneiras das mais variadas para resolver as coisas. E às vezes Ele espera até o último momento para interferir. E às vezes eu digo o seguinte:
Não é porque Deus espera o último momento, muitas vezes é porque nós esperamos o último momento para pedir a orientação divina. Talvez você já tenha passado por situações semelhantes, onde você tem um problema para resolver, ele está insolúvel e você tenta de uma forma, tenta de outra, vai por um caminho, por outro e não consegue resolver. E quando você acha que não tem mais solução, que está se esgotando o prazo, e então você chega, Senhor, eu não consigo resolver. Resolve esse problema para mim. E então, parece que no estalar de dedos, Deus intervém e resolve. E a gente pensa, puxa Deus, por que você esperou até agora? Deus estava ali o tempo todo. Deus acompanhou Isaac nessa viagem. Deus acompanhou Isaac e Abraão na subida do monte. Deus estava lá, junto com eles. Em momento algum, Deus os desamparou. Eu quero dizer para você uma coisa nesta manhã. Em momento algum, Deus está longe de você. Aprenda a confiar. Permita que Ele conduza a sua vida. Por essa razão, mesmo com todas as suas faltas, mesmo com todos os seus erros cometidos, Abraão pôde ser chamado amigo de Deus. Uma esperança para mim e para você. Mesmo com todos os meus pecados, minhas faltas, meus erros, eu posso ser amigo de Deus. Entretanto, alguns séculos depois, fora dos muros de Jerusalém, em um local chamado Gólgota, o Filho de Deus não foi poupado. Isaac foi poupado, mas Jesus não. Mas assim como com Isaac, Deus estava lá também. Naquele momento, naquela tarde, Jesus morreu para que você e eu tenhamos vida. Jesus morreu para que você e eu também tenhamos oportunidade de sermos amigos de Deus. Queridos, assim como Deus protegeu, guardou a vida de Isaac, conduziu Abraão em toda a sua jornada, Deus está disposto a conduzir você. Assim como Ele esteve presente lá na cruz, quando Jesus morreu, Ele está presente ao seu lado, mesmo quando as coisas não estão saindo como você gostaria. Que Deus abençoe você, para que a nossa confiança aumente a cada dia e que a nossa certeza de que Deus está nos conduzindo seja semelhante à certeza que Abraão teve em toda a sua vida. Lembre-se, Jesus é o melhor amigo que temos, é um amigo mais precioso que podemos ter. Eu quero cantar este hino com você. Amigo muito precioso eu tenho em meu Jesus. Cante com alegria, na certeza de que Cristo também é o teu amigo. Jesus, envolve-me.
Vamos orar? Pai querido, queremos agradecer-te porque colocas à nossa disposição a tua amizade, teu carinho, a tua graça e o teu poder. Que permaneças ao nosso lado agora, neste dia guiando-nos, para que mantenhamos os nossos olhos fixos em ti, que tenhamos a disposição de servir-te, fazer a tua vontade e permanecer em teus caminhos. Que assim como Abraão ouviu a voz de Deus, também possamos ouvi-la. Que assim como Abraão foi fiel, também possamos ser leais, fiéis a ti e viver ao teu lado. Concede-nos um sábado feliz e agradável na presença de Jesus e que a tua graça se manifeste em nosso viver, conduzindo a nossa vida e fortalecendo a nossa fé em ti em cada momento. Estamos nos entregando em tuas mãos, pedindo a tua direção, o teu cuidado, a tua presença e a tua bênção, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado por ter participado conosco deste culto. Que Deus abençoe e conceda-lhe um sábado feliz, agradável, na companhia de Jesus. E principalmente, que ele possa ser aquele que está à frente da sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com pessoas que não têm essa esperança e estão precisando ouvir essa mensagem. E se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal no YouTube e participe conosco. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar-nos, coloque na descrição da página, no final, e estaremos atendendo e vendo o que podemos fazer por você. Que Deus te abençoe e que você tenha um sábado maravilhoso na presença de Cristo Jesus. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.